Olá galera, tudo bem? Meu nome é Marcos Veiga, sou professor de Física e eu estou aqui para abordar alguns assuntos que são muito importantes a nível de UERJ e a nível de Enem. São conteúdos que se cruzam nos dois concursos que vocês vão prestar e que são os concursos mais concorridos a nível de Rio de Janeiro e de Brasil, se a gente for falar sobre isso. Um dos primeiros assuntos que a gente vai abordar aqui é a parte de calorimetria, né? Essa parte que foi tão utilizada no Enem do ano passado. Primeiro, para a gente entender um pouquinho sobre calorimetria, vamos dar uma puxadinha lá atrás e vamos falar sobre as definições de calor e de temperatura. Primeiro, temperatura está associada ao estado de agitação molecular de uma molécula. Quanto maior a agitação da molécula, maior a sua temperatura. E quanto menor a agitação, menor a temperatura. Já calor, não. Calor é uma forma de energia térmica que se propaga do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até o ponto em que ambos trocando calor, vamos lembrar que são 3 meios para a propagação de calor, tá ok? 3 formas de propagação de calor: convecção, condução e radiação, cada uma associada ao meio a qual se propaga, e no caso da irradiação, no vácuo. A condução ocorre em sólidos, convecção em líquidos e gases. Mas após esses corpos trocarem calor, eles atingem uma condição estabelecida como equilíbrio térmico. E o equilíbrio térmico nada mais é do que quando ambos os corpos atingem a mesma temperatura. Isso pode acontecer através de um meio em que seja líquido ou gasoso ou no próprio vácuo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Legal. Sobre temperatura, inicialmente, a gente tem que entender que eu tenho 3 tipos de escalas termométricas, tá? Eu tenho uma escala conhecida como a escala Celsius, vamos falar um pouquinho dela, cuja temperatura de fusão e ebulição da água são marcadas a 0 graus Celsius para fusão e 100 graus Celsius para ebulição. Eu tenho uma segunda escala, denominada como escala Fahrenheit, onde a temperatura de ebulição da escala Fahrenheit é de 32 graus, de fusão, desculpe, da escala Fahrenheit é de 32 graus Fahrenheit e de ebulição 212 graus Fahrenheit. E tem uma escala conhecida como Kelvin, cuja temperatura de fusão da água são 273 Kelvin e de ebulição 373 Kelvin. A escala Kelvin tem algumas peculiaridades. Primeiro, também é conhecida como a escala absoluta. E sendo ela a escala absoluta, ela não assume valor negativo. O 0 Kelvin equivale a menos 273,15 graus Celsius aproximadamente. Já a temperatura de fusão da água de 273 Kelvin equivale a 32 graus Fahrenheit, que equivale a 0 graus Celsius. Analisando, temos isso para fusão e temos isso para ebulição: 100, 212, 212, 373. Existe a relação entre as escalas termométricas e essa relação é dada por uma equação bem simples. Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Essa equação me permite transformar um valor exato da escala Celsius para a escala Kelvin, da escala Kelvin para a escala Fahrenheit ou vice-versa. Mas eu só posso utilizá-la quando eu souber o valor exato da temperatura do corpo. Fora isso, eu tenho uma outra equação quando eu não sei o valor. É essa. Variação na temperatura Celsius é igual a variação na escala Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação na escala Kelvin sobre 5. A diferença entre as duas equações, como eu já falei anteriormente, você só vai usar essa equação, só vai utilizá-la quando você souber a temperatura do corpo. Eu te dei o valor da temperatura. Caso eu não tenha dado o valor da temperatura, eu tenho indicado que a temperatura aumentou, a temperatura diminuiu ou ela variou, eu vou utilizar a equação de baixo. Por isso, o delta, que indica variação, seja ele de temperatura, seja de tempo, velocidade, quantidade de movimento ou impulso.
Com essas equações, basicamente, você consegue transformar todas as temperaturas que a questão do Enem ou da UERJ forem abordar para a indicada e necessária para a resolução da questão. Mas eu não vou falar apenas sobre isso. Andando um pouquinho mais agora, a gente começa a abordar os conteúdos envolvendo calorimetria. E para calorimetria, como eu já falei, calor é uma forma de propagação de energia térmica que passa do corpo de maior temperatura para o de menor. A gente começa falando primeiro sobre o calor específico da substância. O calor específico da substância é uma característica própria de cada uma. E o maior calor específico que nós temos hoje é o C da água, C do H2O, que equivale a 1 caloria por grau Celsius. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso propagar uma quantidade de 1 caloria para provocar uma variação de 1 grama de água em 1 grau Celsius, seja ele para aumentar ou para diminuir sua temperatura. Para se estabelecer algumas coisinhas, como por exemplo a quantidade de calor que eu preciso para aquecer uma determinada quantidade de massa de uma substância qualquer, eu tenho uma equaçãozinha. E essa equação é a equação do calor sensível, onde quantidade de calor é dado pela massa do corpo vezes o calor específico da substância vezes a sua variação de temperatura. Atenção a essa equação. Essa equação estabelece a quantidade de calor para provocar uma variação de temperatura em uma dada quantidade de massa. Uma dica que eu dou para vocês: em caso de dúvida com relação às unidades de medida, foca na constante. A constante dita as unidades da minha equação, ou seja, quantidade de calor é medida em caloria, a massa do corpo tem que estar em grama, nesse caso, e a temperatura em graus Celsius. Também existem outras unidades, joule, quilograma, Kelvin, que no caso ele vai apresentar para vocês na questão em caso de conversão ou de necessidade. Quando eu uso essa equação, toda vez que eu tiver uma variação de temperatura, Marcos, legal. Então agora você está começando a entrar na parte de calorimetria. Sim. E essa parte aqui, eu vou utilizar sempre para calcular o quê? A quantidade de calor para provocar uma variação de temperatura em um corpo. Mas eu também tenho outra equação. Já que eu vou provocar um aquecimento no corpo e eu vou provocar uma variação de temperatura, esse corpo pode, de repente, atingir um ponto em que ele venha a mudar o seu estado físico. E aí entra uma outra coisinha que é muito importante e é chamada de calor latente. QMEL, Q igual a M vezes L, onde Q é a quantidade de calor medida em caloria, M a massa do meu corpo e L o latente de fusão ou de vaporização da substância. No caso da água, o latente de fusão vale 80 calorias por grama e o latente de vaporização 540 calorias por grama. QMEL eu utilizo sempre que meu corpo apresentar uma mudança de estado físico. E durante essa mudança de fase ou mudança de estado físico, uma característica muito importante é que a temperatura do corpo não varia. Eu tenho variação de temperatura até que chegue a um ponto onde eu tenho a necessidade de mudar o estado físico do meu corpo. E realizando essa mudança de estado físico, toda a energia que o corpo está recebendo ou está cedendo é empregada para a mudança de sua estrutura molecular, ou deixando de ser sólido se tornando líquido, deixando de ser líquido se tornando vapor, ou o contrário, de vapor se tornando líquido, uma condensação, ou de líquido se tornando sólido, no caso, uma solidificação. Que macete? Sempre que tiver variação de temperatura. QMEL? Sempre que tiver mudança de fase. Ok? E aliado a isso tudo, uma mesma substância pode ter N quantidades de calor para de repente mudar o seu estado de sólido para gasoso. E aí vem os gráficos de aquecimento ou de resfriamento que a gente aborda em sala de aula com vocês. Vamos lá. Além dessas duas equações, eu também tenho uma equaçãozinha da capacidade térmica. E a equação da capacidade térmica é bem simples. Ela é dada por uma equação onde eu vou utilizar um C bem grande, cortado maior do que Czinho, né?
eu costumo usar um Czão cortado e um Czinho. Czinho para calor específico e o Czão para capacidade térmica. E ela apresenta a equação da seguinte forma: capacidade térmica é dada pela variação da quantidade de calor, ou a quantidade de calor, sobre variação de temperatura. Toda vez que eu tenho uma quantidade de calor que o corpo recebe e ele apresenta uma variação de temperatura, eu tenho uma capacidade térmica, que é uma taxa. É uma taxa de quantidade de calor sobre variação de temperatura, ok? A unidade de medida dele obedece às grandezas envolvidas, ou seja, caloria por grau Celsius. Vamos lembrar que eu posso converter caloria para a unidade de medida de trabalho, onde uma caloria, alguns livros podem abordar 4,2 e outros aproximadamente 4,18, tanto faz, 4,18 joules. Geralmente você não precisa se ater a memorizar esse valorzinho. Todas as questões que você for visualizar em um concurso, Enem ou UERJ, ele já vai apresentar isso para você. Um fator de conversão entre caloria e joule, ou seja, calor nada mais é do que uma forma de energia, ok? E aí eu trouxe uma questãozinha da UERJ que aborda esse conteúdo de capacidade térmica, que é um conteúdo que vocês também vão encontrar no vestibular, ou seja, no Enem. O Enem do ano passado, vamos lembrar que teve uma grande surpresa, né? A gente sempre estudava bastante ondulatória, ficava focado nisso, focado em muita coisa, e de repente o Enem praticamente aboliu isso, trabalhando muito a parte de calorimetria. Então vamos lá. Analise o gráfico a seguir, que indica a variação da capacidade térmica de um determinado material, eu não sei que material é esse, em função da temperatura, ou seja, capacidade térmica em função da temperatura. Meu gráfico me apresenta no meu eixo vertical a capacidade térmica e no eixo horizontal a variação de temperatura. A quantidade de calor absorvida pelo material até a temperatura de 50 graus Celsius em caloria é igual a... Aí nós temos as opções: 500, 1.500, 2.000 ou 2.200 calorias. Gente, se vocês analisarem bem a equação, capacidade térmica é quantidade de calor sobre variação de temperatura. Mas quando eu trago essa equação para cá, vamos pensar juntos agora, galera. Quando eu faço isso e trago essa equação para cá, eu tenho a seguinte situação: quantidade de calor é igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura. Capacidade vezes variação de temperatura em função da temperatura. Sendo ela em função da temperatura, meus amores, nós podemos pura e simplesmente analisar a figura do gráfico que temos e através da área do meu gráfico determinar exatamente a minha quantidade de calor. Toda vez que você encontrar um gráfico capacidade térmica em função da variação de temperatura, calculando-se a área do mesmo, você obtém a quantidade de calor exercida. Vamos fazer esse cálculo agora e vamos juntos estabelecer o gabarito dessa questão. Analisa comigo, galera. Eu tenho o seguinte: a área do meu gráfico, se vocês analisarem, eu tenho o seguinte, que a área, a minha figura geométrica me estabelece o seguinte: base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, ou seja, é um trapézio. E esse trapézio encontra-se deitado. Muita dificuldade dos alunos em visualizar essa figura, mas se você botar ele em pé direitinho, você vai enxergar que esse aqui é minha base maior, essa aqui minha base menor e esse eixo aqui representa a minha altura. Substituindo as informações, eu terei o seguinte, que a área do gráfico é igual à minha quantidade de calor, que vai ser base maior, meu eixo vertical apresenta 40, base menor, 20, a altura, que equivale a 50, e tudo isso por 2. 40 com 20 vai me dar 60, correto? 60 dividido por 2, 30, e 30 vezes 50, 1.500 calorias. Ou seja, galera, a quantidade de calor que esse corpo necessita absorver para apresentar esse resultado do gráfico é de 1.500 calorias. Gabarito letra
B. Galera, uma das coisas que eu me preocupei em trazer essa questão para vocês é principalmente a análise de gráficos. Muitos alunos apresentam dificuldade em analisar gráfico. Uma dica que eu dou: calma. Olha para o gráfico e estabelece os eixos dele. O eixo vertical está associado à capacidade térmica. O eixo horizontal está associado à variação de temperatura. Cuidado com isso. Ah, mas Marcos, eu tenho maior dificuldade de visualizar essas paradas, como é que eu faço? Não é vergonha nenhuma, marca. Aqui, ó, minha capacidade térmica e tá aqui, ó, minha variação de temperatura. Essas informações ditam e facilitam você visualizar a questão. Uma outra dificuldade fica associada à figura do gráfico. Vocês, a maioria, na verdade, dos alunos, apresenta extrema dificuldade em coletar informações de gráfico. Mas, às vezes, as questões com os gráficos são tão simples quanto aquelas com enunciados complicados e contextualizadas. Então, vamos ter paciência e vamos realizar uma leitura com bastante calma, ok? Vai dar um pause agora ou como é? Continua direto. Agora vamos trabalhar uma outra situaçãozinha aqui. Tem um apagadorzinho, meu amigo? Não tem não? Vou pegar um apagador aqui então, peraí. Tem um paninho que eu uso aqui. Não, relaxa, relaxa. Eu geralmente uso um pano. Vamos pegar um outro conteúdinho aqui, galera, que é muito abordado a nível de concurso e vocês vão encontrar ele por aí com certeza. Esse conteúdo aborda os conceitos da mecânica e são conceitos que são muito utilizados a nível de UERJ, principalmente na primeira fase, e a nível de Enem sempre aparece alguma coisinha aqui. Então a gente vai analisar e vai buscar um entendimento agora de uma coisinha aqui, ó. Uma questãozinha muito tradicional da UERJ, e eu acho ela muito legal, porque ela aborda o conceito de movimento uniforme, porém, ele trabalha com uma análise bem diferenciada. Como assim, Marcos? Primeiro, para a gente falar dessa questãozinha, vamos lembrar lá atrás os conceitos de mecânica? O que é muito importante dentro da mecânica, e Galileu ajudou muito a Isaac Newton para poder estabelecer, por exemplo, as leis da gravitação. Chama-se referencial. De acordo com o referencial adotado, eu posso colocar um corpo em movimento ou mudar a sua trajetória ou até mesmo as dimensões desse corpo. Um grande exemplo que eu costumo brincar muito nas minhas aulas é uma pergunta muito simples. Poste anda? Agora você deve ter parado para pensar e surgiu aquela interrogação. Cara, esse branquelo aí de barba aí de preto tá brincando comigo, perguntando se poste anda. Claro que poste não anda. Cara, a grande surpresa é que poste pode andar, dependendo do referencial. Não quando você tá lá, vai abraçar o poste fica fugindo de você. Claro, isso não acontece. Mas se você se encontra dentro de um móvel, sentado em repouso em relação a esse móvel, o seu referencial, sendo ele, ao analisar o poste que está do lado de fora, simplesmente o poste está em movimento. E a mesma coisa vale para você, para uma pessoa que está ao lado de fora. Se você simplesmente se levantar dentro do ônibus e começar a se deslocar no mesmo sentido de deslocamento do ônibus, quem olha você do lado de fora vai ver que a sua velocidade é maior do que a velocidade do ônibus. Mas isso para uma pessoa externa, internamente não. A sua velocidade é apenas a própria em relação a qualquer outro passageiro em repouso dentro desse referencial. A outra condição muito importante é a condição de repouso. O que seria a condição de repouso? Cara, não é você chegar em casa depois do colégio, deitar e dormir, não, irmão. Sua ambição é passar no concurso, então você não vai cometer esse erro. Você vai chegar em casa, vai almoçar, vai dar aquela relaxadinha de 15, 30 minutos para os teus neurônios acalmarem. Acalmar os neurônios, vamos deixar os nervosos de novo. Pega no livro e cai dentro. Essa condição, galera, é uma condição muito importante. Além do meu referencial, a condição de repouso indica que a posição do meu corpo não muda no decorrer do tempo. Como eu aqui agora e o meu amigo que está do outro lado do celular ali filmando a aula. A nossa condição, uma em relação ao outro, é uma condição de repouso. Mas a partir do momento em que eu me desloque, eu passo a estar em movimento para ele.
O mesmo acontece com qualquer pessoa que olha ali fora. Se passar no ônibus nos observando, nós estamos em movimento. E de acordo com a condição de referencial, também mudo a trajetória e a dimensão do corpo. Pensa comigo. Você está em casa lá, está apaixonado ou apaixonada, começa a olhar para as estrelas pensando no seu ex-namorado. Opa, não é no atual mesmo não, é no ex-namorado, porque às vezes você pode estar olhando uma estrela que já emitiu luz há milhões de anos e você simplesmente está olhando para o passado dela. Então, quando você está olhando para as estrelas achando que está pensando no atual, cara, cuidado, você está pensando na ex. Isso é problemático aí. Aquela estrela para você é um pontinho no céu. A essa distância, nesse referencial, mas suponha que você consiga pegar a espaçonave e chegar próximo a ela. Você vai observar que ela pode ser um grande planeta. As dimensões mudam. Eu deixo de ter um corpo pontual e passo a ter um corpo extenso. E quando eu falo corpo extenso, eu estou dizendo que as dimensões desse corpo são adotadas para fins matemáticos, para análise da questão. Já a questão de ponto material, não. Pensa rápido, vamos lá, saca comigo. Se você tem um túnel de 200 metros e você, como um pontual, vai atravessar o túnel de 200 metros, você vai percorrer apenas a distância de 200 metros. Mas se você for um corpo extenso, como um trem, com 300 metros de comprimento, a travessia só se dá por completa quando você percorre o comprimento do túnel mais o comprimento do próprio corpo. Ou seja, 200 do túnel com 300 do trem, o espaço total percorrido passa a ser de 500 metros. E para fins de cálculo de velocidade e tempo, isso é muito importante em questões de movimento uniforme ou até mesmo de movimento variado. Ainda penso mais um pouquinho com relação ao referencial e penso na minha caneta. Eu estou jogando para o alto aqui agora. Geralmente eu deixo ela cair, tá, galera? Velho não tem muito reflexo, acaba caindo. E quando cair, espera um pouquinho que até levantar, abaixar e levantar, demora alguns segundos. Nota que ela cumpre uma trajetória retilínea, subindo e descendo do mesmo ponto de partida, que é essa linda mão desse cara bonitão aqui. Mas a partir do momento que eu entro em deslocamento, vamos juntos? Ó, notaram? Eu estava aqui quando joguei a caneta e, no entanto, eu peguei ela aqui. Ela descreveu um arco de parábola. Isso acontece porque ela passa a ter a velocidade horizontal, que é exercida pelo meu movimento, e a velocidade vertical, que é exercida pela ação da gravidade sobre o corpo. O que acontece com esse corpo? De acordo com o referencial, eu mudei a trajetória dele. Antes era retilínea e para você, quando eu comecei a andar, se tornou curvilínea, mas para mim, ela continua sendo retilínea, sobe e desce da minha mão. Eu brinco bastante com isso e peço para você fazer um experimento em casa. Em casa não, dentro do carro que é mais agradável. Pega papai um dia que o pai esteja dirigindo, deixa ele andando com o carro e fica você com um copinho com um pouquinho de água dentro do carro atrás. Quando o papai estiver acelerando o carro, você fica paradinho, claro, você é esperto. Mas quando o papai for frear o carro, joga a água para o alto. A velocidade da água vai ser maior do que a do carro. O resultado, sabe qual é? Você vai ganhar uma surra. E além da surra, vai ficar de castigo no final de semana. Cara, não faz isso não, é brincadeira, tá? Mas eu mudo a velocidade de um referencial e a trajetória de um corpo também pode ser afetada, tá legal? Então o conceito de referencial é importante pra caramba, porque ele altera os comprimentos do corpo, a medida do corpo, pontual ou corpo extenso, altera a trajetória do corpo, que vai ser retilínea, uma linha reta, ou curvilínea, uma série de curvas, uma sinuosidade, tanto faz. E também altera a condição de repouso ou de movimento, beleza? Mas repouso ou movimento do quê? Do que a gente está falando? A gente está falando da cinemática. E a cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos sem que eu me preocupe com o que causou esse movimento. E o que causa geralmente esse movimento é um agente denominado força, que pode ser externo ou interno, de campo ou de contato. Mas a gente não vai falar sobre isso agora. A cinemática simplesmente analisa isso. E analisa o quê? Analisa o deslocamento, analisa a velocidade, em casos de movimento variado, a aceleração e também o meu tempo. Eu posso calcular qualquer uma dessas quatro grandezas dentro da cinemática. Mas deixo uma pergunta para vocês aí, enquanto rola o vídeo, só para vocês ficarem curiosos. Vocês sempre falam nisso? O que é tempo? Se alguém puder, depois responde. Mas vamos lá.
O movimento da cinemática, na cinemática, nós temos dois tipos de movimento, tá legal? Nós temos um movimento conhecido como movimento uniforme. Marcos, o que seria o movimento uniforme, mais conhecido como MU? É aquele que apresenta velocidade constante. O móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, eu percorro 10 metros a cada 2 segundos. Em tempos iguais, em intervalos de tempos iguais. Se eu estiver falando tempo igual, o meu relógio está parado e eu não posso contabilizar movimento. Mas intervalos de tempo sim. Ou seja, eu dou um passo a cada 1 segundo. Isso consigo obter uma coisinha chamada velocidade. E a velocidade nada mais é do que a rapidez que o móvel se desloca de um ponto ao outro. Dentro do movimento uniforme, a gente vai usar muito a equação da velocidade média, que é V igual a ΔS sobre ΔP. Ou ΔS, vocês já estão cansados de falar sobre isso, né? É a variação de espaço, posição final, menos posição inicial. ΔT, tempo final, menos tempo inicial. Toda vez que o delta, lembra lá atrás de temperatura, aparecer em algum item, alguma grandeza física, ele vai me indicar uma coisinha chamada variação. E nesse caso, variação de espaço sobre variação de tempo. E velocidade nada mais é do que a rapidez com que o móvel se desloca durante um determinado período de tempo. Abrindo essa equação, eu posso brincar com ela e fazer o seguinte, ó. Vamos fazer com que o tempo inicial esteja tendendo a zero. Logo, eu vou dizer que velocidade é igual a posição final menos posição inicial sobre tempo final, ou tempo de deslocamento, tempo de movimento. Multiplicando cruzado, eu tenho que S menos S0 é igual a velocidade vezes tempo. Vamos isolar o termo posição final. Isolando esse termo, eu passo a ter a posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Como diriam uns grandes amigos meus, sol é igual a sorvete. Para não esquecer essa equação. E tem um outro jeito muito legal que um grande amigo meu, Pachecão, falou para mim e cantou uma vez do Jô Soares para a gente tem que lembrar. A equação da velocidade média pode ser abordada de outra forma. Vamos abordar essa questão? Vamos facilitar. Vamos sair do inglês, né? Variação de espaço é porque é space em inglês. Como eu não falo inglês, sou brasileiro, falo português e muito mal, pensa comigo. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Quando a gente usa o termo distância, a gente está falando na posição, se deslocou de um ponto até o outro. E tempo é o tempo que eu levei para percorrer essa distância. Eu tenho duas grandezas nesse caso. Eu estou analisando isso tudo de forma escalar e não vetorial. Deslocamento vetorial é bem diferente. Mas falando da grandeza física escalar, vamos lá. Vedete para gravar. Ou, se vocês forem pessoas muito legais, multipliquem cruzado para estabelecer o deslocamento. O deslocamento é igual a velocidade vezes tempo. É uma pessoa de fé, meu amigo? Você é uma pessoa de fé? E lá em cima a gente tem quem olhando por todos nós? E lá de cima Deus vê tudo. Então, ó, Deus vê tudo. Distância é igual a velocidade vezes tempo. Para não esquecer, lembra aquele negócio que vocês vão para a prova na hora que não sabe uma questão? Marca D de Deus. Não. Deus vê tudo, galera. Distância é igual a velocidade vezes tempo. Essa equação, com o tempo, vocês vão aprender a dominar ela e a usá-la para resolver quase tudo. Mas vamos lá, continuando aqui. Agora que eu sei essa equaçãozinha, que não é uma equação qualquer, ela tem nome, chama-se função horária do deslocamento do movimento uniforme. Equação horária do deslocamento do movimento uniforme. Sol igual a sorvete. Eu posso trabalhar com ela para estabelecer uma série de grandezas. Por exemplo, eu posso estabelecer a posição final, espaço, a posição inicial, de onde o corpo partiu o movimento, a velocidade desse corpo e o tempo.
Essa é a equação do movimento uniforme. Sol igual a sorvete. Deus vê tudo, você pode usar e vedete quando a gente estiver falando de velocidade média. Mas todas essas equações do movimento uniforme, que são de dois tipos. Não pode esquecer, o movimento uniforme é de dois tipos. Ele é um movimento progressivo quando ele se afasta da origem. A sua velocidade é positiva. E ele é um movimento conhecido como retrógrado, quando você está se aproximando da origem. Velocidade negativa. Professor, me explica isso melhor aí, por favor, ô Marcos. Fala aí para mim como é que seria isso. Vamos lá, galera. Foca comigo aqui. Foca na física. Movimento progressivo. Pensa no seguinte, você vai sair da sua casa. Você vai até a nossa escola, Camões Pinóquio, com muito orgulho, né? Vamos trabalhar e vamos estudar. Você sai da sua origem num movimento em que se afasta dela, movimento progressivo. Chega à escola onde você vive ótimos momentos e adquire uma coisa muito importante para você, conhecimento. Ao sair da escola, você volta para sua casa. Tchau, Camões, até amanhã. Está saindo num movimento conhecido como retrógrado. Você está em sentido contrário ao movimento anterior. Se antes a sua velocidade era positiva, no movimento retrógrado ela se torna negativa. Então é importante, no movimento progressivo eu tenho minha velocidade positiva e no movimento conhecido como retrógrado eu tenho a minha velocidade negativa. Isso altera o sinal da minha equação, ok? Outra coisinha muito legal do movimento uniforme chama-se velocidade relativa. Por exemplo, não vamos nem pensar a nível vetorial, tá? Mas vamos falar assim, imagine que você está num carro e está se aproximando de outro carro que está à frente. A sua velocidade é maior do que ele. A velocidade relativa entre os dois veículos, vamos pensar agora, é dada pela seguinte forma. Vetorialmente falando, só para a gente brincar um pouquinho. O módulo de V é igual a VA mais VB. Vamos lá, galera, calma. VB tem o mesmo sentido que você, mas quando ele tem sentido oposto, ele é negativo. Então a velocidade relativa, galera, desculpa aqui, inverti, é VA menos VB. Quando eu tenho sentidos opostos, eu passo a ter isso. VA menos VB. Galerinha, olha para cá. Vamos separar isso. Essa equação vocês vão utilizar quando os dois corpos estiverem no mesmo sentido do deslocamento. E essa nova equação aqui, onde VB assume o sinal de negativo, é quando eles têm sentidos opostos. O que isso acontece, galera? Pensa só um pouquinho, bota na prática. Quando você está realizando uma ultrapassagem entre um outro carro, se você estiver a 100 km por hora e o outro carro a 80, a velocidade relativa entre os dois é de 20 km por hora. Neste referencial, se eu for falar lá fora, eu estou a 100 e o outro veículo a 80, mas um em relação ao outro é de 20. Quando os dois carros estão em sentidos opostos, um no sentido positivo e o outro em sentido negativo, a velocidade relativa é dada pelo somatório. Pensa, ele vindo a 40 e eu indo a 40. Quando um passa pelo outro, a sensação é de uma velocidade extremamente alta. Sentidos opostos, ok? Eu somo as duas velocidades, o que me dá 80 km por hora. E uma outra coisa legal. Vocês cansam de andar pelo Rio de Janeiro e observar uma série de acidentes de trânsito acontecendo por aí, né? Colisões, atropelamentos, infelizmente é uma questão de educação no trânsito, coisa que a gente tem que ter, na consciência. Muitos não têm, mas não vamos falar sobre isso. Toda vez que eu enxergo uma colisão de carros, parece uma coisa assim meio psicótica, né? Eu falo isso em sala de aula. Todo mundo enxerga a batida. Eu enxergo um gráfico.
eu enxergo o gráfico da posição em função do tempo em que, naquele exato instante que os dois carros colidiram, a função horária do movimento dos dois carros, sejam ela uniforme ou variada, me apresentou como resultado a mesma posição no mesmo intervalo de tempo. Isso se chama encontro entre dois móveis. E quando ocorre esse encontro, eu tenho que a posição final de A e de B são iguais. Pensando no sorvete, S0A mais VA vezes T é igual a S0B mais VB vezes T. E com essa situação, com essa equação, eu consigo estabelecer o tempo que ocorreu a colisão, o momento da colisão, a posição inicial, a velocidade inicial, e com o tempo eu consigo estabelecer a posição que ocorreu esse encontro. E foi pensando nisso que eu trouxe uma questãozinha da UERJ para vocês. Lembrando que o conceito de movimento uniforme da cinemática aparece muito a nível de concurso na mecânica, na primeira fase da UERJ, e também aparece a nível de Enem sempre com uma ou duas questões pelo menos, seja movimento uniforme, de forma retilínea ou de forma circular, ou até movimento variado, que depois eu vou colocar as equações aqui para vocês recordarem. Mas pensando nisso, eu trouxe uma questãozinha muito legal da UERJ, eu acho essa questão sensacional, porque ela te coloca para pensar. Primeiro pelo enunciado, que se você não tiver atenção e não tiver dedicação ao filtrar as informações, você comete um grande erro. Tá legal? Isso é importante. Eu não fiz na primeira questão, mas agora eu quero que a gente faça sempre. Vamos passar a estabelecer o seguinte: eu preciso desse conjunto de informações que é denominado dados. A gente vai passar a analisar a questão num método bem mais abrangente, onde a gente vai realizar a coleta de informações, a análise dessas informações, aí nós vamos estabelecer uma equação para ser aplicada e, por fim, a obtenção de resultados. Mas a gente só consegue chegar aos resultados se eu analisar as informações. Não adianta queimar a etapa, porque você queimando a etapa, queima a tua nota também. Dados. Primeiro, um foguete persegue um avião com velocidade constante. Já temos duas informações muito legais aí. Primeiro, é um movimento uniforme, tanto do foguete quanto do avião. M1. E segundo, ele persegue, logo eles têm mesma direção e mesmo sentido, um atrás do outro. Enquanto o foguete percorre 4 km, vamos pensar nisso aqui, ó, foguete. Ok? O avião percorre apenas 1 km. Vamos juntos aqui agora, vamos construir esse conhecimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Ah, cara, saquei. Eu estou querendo dizer que a velocidade do foguete é 4 vezes maior do que a velocidade do avião. Já que o avião vai andar 1 e eu vou andar 4, a minha velocidade é 4 vezes superior à dele. Então, olha, foguete você vai ter isso. Velocidade do foguete, 4 vezes a velocidade do avião. E vamos pensar agora no nosso amiguinho avião, onde a velocidade dele é VA. Eu não sei qual é a velocidade do avião e não sei qual é a velocidade do foguete. Mas eu sei que uma é 4 vezes a outra. Ok? Até aí? Continua lá. Percorre apenas 1 km. Bingo! Admita que no instante T1, a distância percorrida pelo foguete em quilômetros corresponde a aproximadamente. Olha aí, ó. Eu quero saber a posição final do foguete. Posição final do avião. Quanto vai ser? Não sei. Mas eu sei o seguinte: se eu estou 4 km à frente, o avião percorre apenas 1. Galera, vamos pensar um pouquinho só. Eu vou sair do ponto zero. O meu avião está distante. Vamos ler de novo? Um foguete percorre um avião, ambos com velocidades constantes em mesma direção. Enquanto o foguete percorre 4 km, o avião apenas 1. Galera, posição inicial do foguete. S0 do foguete é 0. E o S0 do avião? O S0 do avião vai ser 4. 4 o quê? 4 km. Ele vai estar 4 km à frente do foguete quando o foguete é disparado. E a partir dali começa a perseguição. Vamos analisar isso. Vamos montar a função horária do foguete e a função horária do avião. S do foguete é igual a S0 do foguete mais velocidade do foguete vezes tempo.
Colocando as informações aqui, ó, S0 do foguete é 0. Logo, posição final do foguete é igual velocidade do foguete vale 4 vezes a velocidade do avião, vezes tempo. Ok até aqui, pessoal? Show! Vamos agora montar a função horária do deslocamento do avião. S do avião é igual a S0 do avião mais velocidade do avião vezes tempo. Notaram que as duas velocidades são positivas, apesar de ser uma questão de encontro? São positivas porque eles têm a mesma direção. S do avião, posição final do avião, é igual à posição inicial, 4 km à frente do foguete, mais a velocidade do avião vezes o tempo. Foi até aí, pessoal? Agora que eu sei que eu tenho duas equações e sei que o foguete vai alcançar o avião, tanto que é o que eu quero calcular, vamos pensar assim. S do foguete é igual a S do avião. Substituindo, 4VA vezes T é igual a 4 mais VA vezes T. Ok até aí? Matemática, que é uma coisa muito difícil, particularmente eu também não gosto. 4VAT menos, VA vezes T é igual a 4. Às vezes a mão vai mais rápido que o cérebro, cara. Aí tem que dar uma filtrada. Logo, 3VA vezes T igual a 4. Eu quero tempo, vou isolar o tempo. Tempo é igual a 4 sobre 3VA. Achei o tempo. Esse é o tempo que o foguete leva para alcançar o avião. E agora que eu sei o tempo, vou fazer uma parada muito legal. Vou jogar esse tempo aqui, ó, nessa equação, que é a equação do foguete, já para obter a resposta direta. Vamos pegar a nossa equaçãozinha? Olha aqui, ó. Vou fazer em negro a parte final para vocês lembrarem. S do foguete é igual a 4 que multiplica VA vezes T, ok? Tempo, achamos 4/3 de VA. S do foguete é igual a 4 que multiplica VA, que multiplica 4 sobre 3VA. Olha que delícia, galera. Cancela VA com VA, rapaziada. Morreu, manda ele embora, vaza, some. 4 vezes 4, 16. Sobre 3. Posição final do foguete é igual a 5,3 quilômetros aproximadamente. Logo, olhando aqui, letra B. Ok, galera? Uma questãozinha muito legal, que o enunciado dela precisa de uma boa interpretação. É normal acontecer erro nessa questão, você interpretar mal, porque você se prende a 1 e fica focado naquele 1, com 4, acaba às vezes botando 3 e isso te induz ao erro. Cuidado, ok? Outra coisinha. Ô Marcos, ela não me deu a velocidade, cara, como é que eu vou fazer? Deu sim. A velocidade estava implícita quando ele falou que o foguete percorria 4 km e o avião apenas 1. Isso é uma grandeza, isso é uma unidade de velocidade, é uma grandeza de velocidade, é uma rapidez. Então você tem que ter muita atenção na leitura. Outra coisa, encontro entre dois móveis, isso é muito importante, tá? Toda vez que ocorre encontro, a função horária de um é igual à função horária do deslocamento do outro, beleza? Então não se esqueçam disso, tenham atenção. E agora eu quero sempre, ó, separa as informações, vai facilitar a visualização. E nem sempre você vai ter toda a informação direta, toda a questãozinha dissecada. Não, não tem. Questões desse nível são questões que separam a sua vaga de outro candidato, ok? Galerinha, eu prometi para vocês e vou falar também aqui algumas coisas, algumas dicas com relação às equações de movimento variado. As equações de movimento variado ocorrem graças a uma coisinha chamada aceleração. E a aceleração é uma taxa da variação da velocidade sobre a variação de tempo. A é igual a ΔV sobre ΔT. Atenção às unidades de medida do sistema internacional, ok? Velocidade em metro por segundo, tempo em segundo, deslocamento em metro. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. E atenção também às unidades de medida de velocidade para conversão.
km por hora para metro por segundo. Eu costumo indico muito para vocês usarem uma regra de 3 simples, onde 10 metros por segundo equivalem a 36 km por hora. Com essa regra de 3, você consegue converter facilmente de km por hora para metro por segundo ou vice-versa, sem a necessidade de usar o 3,6, aquela vírgulazinha que muitos alunos não gostam e que ela vai simplesmente sumir na hora da matemática que você fazer a divisão. Então, adota, 10 metros por segundo equivale a 36 km por hora. Sobre as equações do movimento variado, são 3, galera. E para gravar essas 3, tem frases muito legais que meu amigo Pachecão já gravou um disco com elas, aí tem aí, se vocês quiserem acessar no Spotify, eu odeio física, eu adoro física, tá lá e pode curtir à vontade. Primeiro, a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Vivo à toa, velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Segunda equação, função horária do deslocamento do MR e o V, movimento retilíneo uniformemente variado. D igual, eu adoro essa equação, V0T mais meio de AT ao quadrado. Do mesmo jeito que Deus vê tudo, o inimigo dele também vê. O diabo também vê tudo, mais meio atrapalhado. Meio de AT ao quadrado. Deslocamento é igual a velocidade inicial vezes tempo, mais meio de aceleração vezes tempo ao quadrado. Só lembra que deslocamento está lá, posição final menos a inicial. E por fim, o nosso amigo preguiçoso Torricelli, que brincou e chegou na seguinte equação: V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S ou D. Vovô e vovó passeando com mais 2 amigas dela. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD ou 2A delta S. Delta S e D, galera, não tem diferença, tá legal? Muito legal também você parar para analisar que o movimento uniforme composto por essas 3 equações pode ser de 2 tipos, tá? Um movimento que nem esse professor aqui, retardado, e um movimento que nem o meu amigo que está gravando, acelerado. O professor retardado tem aceleração sempre negativa, então V igual a V0 menos AT, ou V ao quadrado igual a V02 menos 2AD, ou D igual a V0T menos meio de AT2. Já o acelerado, ele é positivo. Outra coisa muito legal e muito importante é você lembrar o seguinte, que na queda livre e no lançamento vertical não ocorre mudança na sua equação. Alguns livros alteram e tiram a aceleração e colocam gravidade, distância ou espaço colocam altura. Gente, distância, deslocamento, ΔS, é medida em metro. Do mesmo jeito que a altura no sistema internacional é medida em metro. Então você não precisa mudar a equação. Essas 3, você mata movimento retilíneo uniformemente variado na horizontal e o movimento variado também na vertical. Apenas lembrando que a aceleração tem outro nome, aceleração da gravidade. Gravidade não é força, gravidade é uma aceleração e ela tem uma intensidade constante. Nós geralmente consideramos a níveis de questões de Enem e vestibular, o UERJ, 10 metros por segundo ao quadrado, ou, dependendo da questão, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lembra, se você está jogando um corpo para o alto, ele tem a tendência de um movimento retardado. Ele vai subir e vai voltar para sua mão, porque ele sobe retardado e desce acelerado. Ele sobe professor e desce rapaz que está filmando, entendeu? Então você brinca com o sinal. No ponto mais alto, velocidade final é 0, quando eu estou num lançamento vertical, e quando eu estou deixando cair, é a inicial que é 0, ok? Foi, pessoal, até aí? Movimento circular uniforme, vocês também têm que ter uma certa atenção, dei umas olhadinhas nas equações, tá legal? Lembra que V é igual a ômega vezes R. Vou falar uma brincadeirinha aqui, mas se você quiser gravar essa equação, lembra disso, vinha um bumbum rebolando. Funciona muito para você memorizar essas equações, tá legal? Ou ômega é igual a V sobre o raio. Lembra que V é igual a 2πRF e ômega é igual a 2π vezes a frequência. Eu tiro o raio, ok? Vamos ter atenção a essas coisinhas aí, tá, galera? Aceleração centrípeta, velocidade linear ao quadrado sobre o raio, ou
velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Atenção a todas essas equações, tá? A nível de mecânica, a UERJ gosta muito, na primeira fase, e o Enem sempre faz uma abordagem com pelo menos uma ou duas questõezinhas sobre esse conteúdo em todas as provas, em todos os anos. Já ocorreram de aparecerem mais questões, mas também já ocorreram de aparecer apenas uma ou duas, mas nunca deixaram de aparecer questões assim, tá beleza? Galerinha, vamos continuar? Vamos falar de um outro tópico aqui agora. Deixa eu pegar meu paninho de chão, que se minha esposa olhar que eu tirei o pano de chão de lá de novo, ela vai me bater. Eu não gosto de apagar quadro com apagador, sempre com pano de chão. Vamos pensar agora numa outra questão que eu trouxe para vocês, e dentro dessa questão eu acho muito legal uma abordagem. Mas antes de eu falar dela, deixa eu te fazer uma perguntinha. Eu estava falando de movimento circular e eu queria tirar uma dúvida. Período e frequência, vocês lembram o que é? Bom, período é o tempo que eu levo para completar uma única revolução, um único ciclo. E frequência é o número de revoluções ou ciclos que eu realizo em um determinado período de tempo. Nós temos a unidade de frequência no sistema internacional, o Hertz, Hz, e equivale à rotação por segundo. Mas também adotamos outras unidades de medida, como, por exemplo, o RPM, rotação por minuto, e outras unidades de revolução que sejam desejadas por aí em qualquer ponto. Ah, ainda quero saber, vocês estão pensando na minha pergunta, hein? O que é tempo? Ninguém até agora falou nada. Vamos nessa. Mais uma questãozinha aqui. Sobre nosso amigo, cara, eu sou extremamente fã desse maluco aqui, ó. Isaac Newton. Para mim, Isaac Newton é o cara, é o gênio da física. Outros consideram Albert Einstein, outros consideram Marie Curie, que para mim também é sensacional. Mas Isaac Newton, para mim, manda bem. Falando aqui agora de uma coisinha, de uma parte da mecânica, denominada como dinâmica. O que a dinâmica estuda, ô barrigudinho de preto? A dinâmica estuda o seguinte, galera. Todo e qualquer agente causador de movimento. Tudo que tem movimento ou cessa movimento sofre a ação de um agente externo ou interno denominado força. Esse agente pode ser de contato ou à distância. A unidade de medida de força, em homenagem a Sir Isaac Newton, é o Newton, o N maiúsculo. Tá legal? Newton foi o cara que, quando pensou na dinâmica, postulou 3 leis. A primeira lei de Newton, conhecida por vocês como lei da inércia, que ela diz o seguinte: todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, vou frisar de novo, repouso ou em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, quando a resultante das forças que atuam sobre ele é zero. Marcos, um corpo parado está em inércia. E um corpo em movimento uniforme também está em inércia? É isso aí. Se ele estiver em movimento variado, eu não tenho resultante zero. Eu tenho uma força de maior intensidade atuando no sentido de movimento desse corpo ou contrário a esse movimento. Logo aí eu não estou em inércia. Inércia, galera, não é uma força, tá? É uma propriedade da matéria. Muita gente confunde inércia com força, quando não. Inércia é uma propriedade da matéria. Pensa comigo, galera. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Todo corpo tende a permanecer em repouso ou movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuarem sobre ele for zero. E aí eu vou voltar numa questãozinha da UERJ muito legal, que tá o seguinte. Tô eu aqui, galã de cinema, hoje na televisão, falando com vocês aí, né? Vou ficar famoso um dia e ganhar dinheiro com essa porcaria, tá vendo só? Pergunto, quantas forças atuam no meu corpo agora? Eu vou dar as opções para vocês. Um número infinito, um número ímpar, um número par ou apenas 2? E não me disseram ainda o que é tempo, hein? Imagina essa agora. Vou responder para vocês. Galera, o número de forças que atuam sobre qualquer corpo sempre será um número par, quando esses se encontrarem em inércia. Por que par, Marcos? Porque para cada uma força eu tenho que ter uma outra em sentido contrário. Terceira lei de Newton, rapaziada, a lei da ação e da reação. A toda ação existe uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, porém, ó, sentidos opostos. E essa terceira lei é tão importante quanto a primeira lei.
O simples fato de andar. Pisei na terra, empurrei a terra para trás. A terra me empurra para frente e com isso eu gero movimento. Mas eu falei da primeira e falei da terceira, mas esquecia da segunda, conhecida como princípio da dinâmica. E o princípio da dinâmica me diz o seguinte, que a força resultante é dada pelo produto da massa e a aceleração sobre esse corpo. Ou seja, ó, que coisa linda. Para vocês aí que gostam, as 3 leis de Newton. Agora, no quadro para vocês. Primeira lei de Newton, chamada de lei da inércia. A lei da inércia é aquela que eu tenho força resultante igual a quanto? 0. E vamos lembrar que força é uma grandeza vetorial, logo ela tem intensidade, direção e sentido. Atenção! Módulo, direção e sentido são a mesma coisa que intensidade, direção e sentido. Só tomem cuidado com a direção, que só pode ser 3, horizontal, vertical ou diagonal ou inclinada, como alguns mestres chamam. E para cada direção eu posso ter pelo menos dois sentidos. Na horizontal para a direita ou para a esquerda, na vertical para cima ou para baixo, na diagonal superior direita, superior esquerda, inferior direita ou inferior esquerda, ok? Então, lei da inércia, força resultante é igual a 0. O meu corpo pode estar em repouso ou MRU, movimento retilíneo uniforme. Primeira lei do nosso amiguinho Newton, cara. Esse cara era sensacional. E ele fazia isso tudo aí com os pés nas costas, tá? E a gente hoje com o computador quebrando a cabeça e o cara naquela época não tinha nada. E aí eu pergunto, qual é a diferença desses caras pra gente? Perseverança, os caras tinham. Aí vamos nessa. Chega a segunda lei de Newton. Tem uma galera que não gosta disso não, mas eu acho que é muito melhor para poder memorizar. A segunda lei de Newton é uma equação. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu vou botar a frase que eu gosto para vocês lembrarem dessa equação para sempre. Ah, a força é má. Não, se a força fosse má, você não tinha carro, porque é a força que move o carro através de uma série de reações de energias ali dentro. Agora, se você acha que a força é má, imagina isso daqui, ó. Flamenguista morre afogado. Ah, vamos falar agora, tô ganhando tudo, tá ganhando tudo agora, irmão. Antigamente só vivia no cheirinho, então não vamos falar sobre isso não. Flamenguista morre afogado, segunda lei de Newton. Outra lei de Newton, que é a última lei e tão importante quanto as demais, conhecida como a lei da ação e reação. Terceira lei de Newton. É chamada ação e reação. A lei do bateu, levou. Se você faz alguma coisa, espere que essa alguma coisa vai retornar para você. A vida é assim, hein, galera? Cuidado. Não pense você que você está levando vantagem sobre alguém, porque em algum momento a vida vai te retornar com essa terceira lei. A lei da ação e da reação. Essas 3 leis de Newton são a base e embasamento matemático para tudo dentro da dinâmica. Vamos lembrar que dinâmica, a gente tem uma série de outras forças, como por exemplo, eu tenho a força normal, que é a força exercida sobre qualquer superfície contra o centro de massa do corpo, seja a força normal num plano horizontal, num plano vertical ou num plano inclinado. Essa força normal, normal é igual ao peso. Não. Para tudo aí. Normal não é igual ao peso. Olha a minha caneta. Estou fazendo uma força no quadro. A normal não é igual ao peso. O peso aponta sempre para o centro da Terra. Nesse caso, a normal sai do quadro, oposição à força que eu estou fazendo. E como a caneta encontra-se em repouso, o peso, nesse caso, é igual à força de atrito. Estou em pé, meu peso vertical para baixo, sim, verdade. E aí a normal sai do solo para cima, passando pelo meu centro de massa. É aplicada pela superfície ao centro de massa do corpo.
Estou num plano inclinado. E no plano inclinado, a gente tem isso. Vamos fazer rapidinho aqui, tá? Teta, tá aqui o meu corpício aqui. Meu corpício vai descer. Se ele vai descer, galera, é porque existe uma força atuando nesse sentido. Mas o peso dele é vertical e sempre apontando para o centro da Terra, perpendicular à horizontal, ok? Em reação a ele, surge aqui a minha amiguinha normal. Mas olha para cá, passo a ter uma outra forcinha peso aqui, PY e PX, são decomposições do peso. Se a gente for analisar, olha como é que ficaria essa figura aqui. Opa, vou botar teta aqui. E aí eu passo a ter isso aqui, ó. PX, peso e PY, e aqui teta. Como vocês são cobras em matemática e eu sou simplesmente um jacaré que acabou de engolir um javali e tá gordo pra caramba e tem que fazer regime, fica rindo não, vai rindo de mim que uma hora eu vou montar a tua prova, você vai chorar. Olha o que acontece aqui, ó. PX e PY. Como eu vou obter isso? Através da relação trigonométrica do triângulo retângulo, do seno e do cosseno. PX é igual a hipotenusa vezes o seno do ângulo. E PY é igual a minha hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Preste atenção, para não esquecer. Descendo P-seno, não descendo P-cosseno. Ô, cotonete preto, para que eu vou usar PY ali? Você só vai usar PY, rapaziada, quando você tiver que calcular a força de atrito no plano inclinado. Fora isso, é sempre PX, ok? Então, para não esquecer, descendo P-seno, ok? Não descendo, fica feio a frase, mas é funcional. P cosseno, ok? Tenham atenção a isso aqui, isso apenas em plano inclinado. Uma outra força é a força centrípeta, massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. E a centrípeta, você tem que analisar a situação que a questão está te abordando, ou a figura da questão, para você desenvolver ela. Isso a gente fala em uma outra etapa. Mas vamos agora focar aqui com esse conhecimento básico nessa questão aqui, ok? É uma questãozinha da UERJ que aborda o conceito de dinâmica, os conceitos de força, os conceitos das leis de Newton. Questões assim também têm por hábito aparecer no Enem. Considere as leis de Newton e as informações a seguir para responder as questões de número 4 e 5 propostas na UERJ. Eu só peguei a questão 4, ok? A questão 5 eu não peguei, até para a gente abordar um outro conteúdo de um outro tópico e o tempo aqui é um pouquinho estreito. Uma pessoa empurra uma caixa sobre o piso de uma sala. As forças aplicadas sobre a caixa na direção do movimento são F, força paralela ao solo exercida pela pessoa. Eu sempre falo isso para os meus pequenos bacuris. Meus pequenos bacuris são meus alunos e digo para eles o seguinte: as Juremas, as Francilenes, as Marcílias da minha sala, todos eles têm nome, são esses nomes. Jurema é um nome que não distingue sexo, seja homem ou mulher, é Jurema, que eu não gravo o nome de aluno até porque eu não tenho como. Primeira força, F, paralela ao solo, exercida sobre a pessoa. Vamos imaginar que isso aqui seja a pessoa. Pá. Segunda força, a força de atrito exercida pelo piso na pessoa. Está aqui, FAT. Notou que eu botei atrito lá embaixo, tá? O atrito fica sobre a superfície, não aqui em cima no bloco. A caixa se desloca na mesma direção e sentido de FP. E a força que a caixa exerce sobre a pessoa é FC. Gente, vamos pensar só um pouquinho. Que outras forças faltam aqui? Primeiro, falta a força-peso e a reação ao peso, que é exercida pelo plano sobre o corpo, que é denominado normal. Se o deslocamento da caixa, matamos a questão aqui, ó. Tudo mais praticamente some e perde a utilidade quando a gente lê essa frase aqui, ó. Se o deslocamento da caixa ocorre com velocidade constante, pergunto eu, velocidade constante, lei da inércia. E pela lei da inércia, minha resultante tem que dar quanto? 0.
As magnitudes das forças citadas apresentam a seguinte relação. Quais são as forças? Força paralela ao solo exercida pela pessoa, força de atrito exercida pelo piso e a força e a caixa de deslocamento de FP e a força que a caixa exerce sobre a pessoa galera, e aí? Que opção? Nós temos as seguintes situações. Eu tenho a força que a pessoa faz na caixa, eu tenho a força de atrito e eu tenho a força exercida em sentido contrário. São 3 forças. Qual opção vocês me dariam aí? Gente, vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho inércia, eu tenho que ter uma resultante igual a 0. Logo, a intensidade de todas as forças tem que ser o quê? Iguais, e elas têm que se anular, ok? Lei da inércia, resultante igual a 0, ou seja, força da caixa, da pessoa e atrito são todas iguais e se anulam, ok? O somatório das duas forças em sentido contrário é igual à força aplicada ou vice-versa sobre ela. Tá legal? Galera, agora eu quero abordar com vocês um outro conteúdo que é tão importante quanto, e vocês vão ter que entender, que é o conteúdo de eletricidade. E é um pouquinho vasto o assunto. Eu vou abordar para vocês os conceitos da parte de eletrostática, onde nós vamos falar sobre as cargas elétricas em repouso, e o conceito que fala da parte de eletrodinâmica, onde as cargas elétricas estão em movimento. Mas para falar sobre carga elétrica, eu sugiro a vocês a pensar um pouquinho no que acontece na prática. Já tomou um banho alguma vez e meteu a mãozinha lá no registro e tomou aquele choquezinho gostoso? Aquilo ali é para acordar, né? A gente está dormindo, acorda no maior mau humor para ir para a escola, toma um choque, fica mais feliz ainda. No nosso caso, a gente está sempre feliz. Mas olha só, por que isso acontece? Eletricidade estática. Eletricidade que se acumula e procura um material metálico para ficar reservada, para ficar ali, paradinha. Que tipo de eletricidade é essa? Primeiro, a eletrostática estuda as cargas elétricas em repouso, ou seja, todo o corpo é composto de uma partícula denominada átomo, e todo átomo possui 2 camadas bem distintas, o núcleo e a eletrosfera. Eletrosferas são órbitas que ficam ali, em torno do núcleo. Existe uma força que mantém elas interligadas. Preste atenção, no átomo eu tenho 2 partículas. Eu tenho as partículas denominadas nêutrons, que são partículas sem carga elétrica, mas de grande quantidade de massa relacionadas ao átomo. E tem uma outra partícula denominada próton, são partículas positivas e que tem um valorzinho. A carga do próton é a seguinte: 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Coulomb é a unidade de medida para a carga elétrica e a unidade de medida para o próton. Já na eletrosfera, eu tenho uma galera muito louca que parece que ficou ali tomando cerveja na rave a noite toda e fica dando um rolé, chamadas elétrons. Os nossos amiguinhos elétrons são cargas negativas e valem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Opa! As cargas são iguais, mas são de sinais opostos. Sim, para que ocorra o equilíbrio eletrostático. Todo átomo está em equilíbrio, ou seja, ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Prótons, cargas positivas, elétrons, cargas negativas. E quando eu quero eletrizar um corpo ou eletrizar uma caneta, simplesmente esfregando ela no cabelo e brincando dela puxar um papelzinho, essa brincadeira do meu tempo, tá, cara? Velho brincava com isso, né? Hoje em dia vocês usam o celular para tudo, não tem mais aquela brincadeira raiz, né? Mas assim, quando eu eletrizo a caneta, eu faço com que ela assuma uma carga positiva ou uma carga negativa. Isso de acordo com uma série triboeletrostática, negócio desse, fugiu o nome, depois eu vou lembrar. Essa série estabelece que materiais vão perder ou ganhar elétrons. Perder ou ganhar elétrons. Eu não posso tirar nada do núcleo. Se eu quebrar o núcleo, aí já é um processo de obtenção de energia chamado fissão nuclear que vocês têm nas usinas nucleares.
Mas para eletrizar um corpo, ou eu retiro ou adiciono elétron. O que isso ocasiona? Um corpo positivo é um corpo que tem carência de elétron. E um corpo negativo é um corpo que tem excesso de elétron. Pensa só agora, Marcos, então se eu só vou retirar e colocar elétron, como eu calculo a quantidade de carga de um corpo? Através de uma equação bem simples. Q igual a N vezes zero, em módulo. Por que em módulo? Porque o sinal de positivo e negativo, nesse caso, serve apenas para estabelecer se eu vou ter uma carga, um corpo de carga negativa ou um corpo de carga positiva. N, número de elétrons, é a carga elementar do elétron e Q, a quantidade de carga que esse corpo acumula. Tirei 1 trilhão. 1 trilhão vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu retirei, esse corpo ficou negativo. Se eu adicionei, ele fica positivo. Processos de eletrização são 3. Contato, atrito e indução. No processo de eletrização por contato, eu encosto um corpo no outro e eu faço com que, se um desses corpos são eletrizados e o outro é neutro ou eletrizado, ocorra a troca de carga elétrica entre eles. Ao final do processo de eletrização por contato, ocorre isso aqui, ó. Vamos lá. Contato. Troca de carga elétricas. Ao final do processo, os corpos ficam com mesma carga e mesmo sinal. A carga se divide entre um e outro, ou seja, Q final de AB é igual a QA mais QB sobre 2, uma simples média aritmética. Então, ao final do processo, eles podem ficar positivos ou negativos, mesmo sinal, e também vão ficar com a mesma carga em módulo, ok? No outro processo de eletrização, denominado processo de eletrização por atrito, aqui é contato, ocorre toque entre os corpos. Já no atrito, o que ocorre é uma fricção. E durante essa fricção, ó, um corpo pode ficar positivo e o outro negativo, mas a quantidade de carga de elétrons que esse corpo perder, esse aqui vai ganhar, ou vice-versa. Logo, você vai ter cargas de mesmo módulo, porém de sinais opostos. Ok? Se um vai ficar menos 10 Coulomb, o outro vai ficar com mais 10 Coulomb. Ocorre essa troca, tá legal? O outro processo de eletrização é denominado processo de eletrização por indução. E no processo de eletrização por indução, eu tenho dois corpos envolvidos. Desculpa, eu estou um pouquinho gripado. Eu tenho o indutor, que é um corpo que está eletrizado, e eu tenho um outro corpo envolvido, que é o induzido, que é um corpo que pode ser neutro e assumir uma carga elétrica ou ser polarizado ao final do processo. A diferença é, ocorre contato, tocam-se e são dois condutores. Condutor é aquele que permite passagem de carga elétrica livre sobre sua superfície. Isolante é aquele que não permite a passagem de carga elétrica. Professor, então quando você usa uma luva isolante, você segura no fio, você não tem risco da tua luva passar a carga para você? Não, a carga não migra do ponto A para o ponto B, fica acumulada na superfície de contato, ok? E isolantes são vários materiais, madeira, vidro, a sua pele, que é um isolante, não de tão capacitante, mas é um isolante de pouca capacidade, borracha, qualquer material emborrachado. Condutor, vidro, a água não pura. A água pura não conduz eletricidade com tanta facilidade, mas se você salinizar ela ou misturar qualquer outra coisa a ela, ela se torna uma excelente condutora. Indutor e induzido. Nesse processo não ocorre contato, mas sim aproximação.
Ao aproximar o indutor do meu induzido, eu faço com que as cargas elétricas se separem. Exemplo, trouxe um corpício positivo, aproximei de um corpício neutro. As cargas negativas vão se aproximar do ponto mais próximo onde se encontra o indutor. E as cargas de mesmo sinal do indutor vão se afastar delas. Ou seja, polariza o corpo, separa as cargas, um lado positivo, um lado negativo. Mas se você associar esse condutor, que está numa haste isolante, por um fio conectado à Terra, o famoso fio Terra, você faz com que elétrons migrem da Terra para esse corpo ou elétrons migrem do corpo para a Terra de acordo com o meu indutor. Se ele for positivo, esse corpo ganha elétron. E aí eu corto o fio e afasto o indutor. Eu tenho indutor positivo e induzido negativo. Se o indutor for negativo, o induzido perde elétron para a Terra. Corto o fio Terra, afasto o indutor. Ele assume carga de sinal oposto ao meu indutor. Sempre, no processo de indução, os corpos ficam com cargas de sinais opostos. Mas, Marcos, e a intensidade? Não tenho como estabelecer a intensidade sem as dimensões dos corpos e a quantidade de carga empregada e o tempo que levou para que ocorresse o equilíbrio. Entenderam? Então, a única coisa é, no contato, ao final, cargas iguais de sinal e módulo. No atrito, ao final, cargas iguais em módulo de sinais opostos. E com a indução, eu posso tanto a polarização quanto eletrizar o corpo com carga de sinal oposto ao meu indutor. Ok? Não esqueçam que isolantes são corpos que não permitem a passagem de carga elétrica de um ponto ao outro e que condutores são materiais metálicos que permitem o fluxo de cargas elétricas. Uma outra coisa também que vocês não podem esquecer é quem não é. A quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes a sua carga elementar e que eu só posso eletrizar um corpo retirando ou adicionando elétron. Mas, cara, como isso acontece? É a pergunta que vocês devem estar se fazendo, através de uma coisinha chamada sinais das cargas elétricas, análise de sinais. Cargas de sinais positivos atraem cargas de sinais negativos, ou seja, os opostos se atraem. Cargas de mesmo sinal se repelem. Isso acontece porque surge uma força, e essa força gerou uma lei chamada Lei de Coulomb. E a Lei de Coulomb, meus amigos, tem uma analogia muito legal com a Lei da Gravitação Universal de Isaac Newton. A Lei de Coulomb é a seguinte: força coulombiana ou força elétrica, vamos chamar de Felpa, até para a gente poder estabelecer que a gente está falando de cargas elétricas, quando a gente falar de força gravitacional vai ser FG. FL é igual a K0. K0 é a constante de permissividade do meio, que multiplica o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 sobre a distância que separam ela ao quadrado. K0, galera, é a constante, e a minha constante, K0, tem valor 9 vezes 10 elevado a 9 newton de força, metro quadrado, comprimento ao quadrado, sobre Coulomb quadrado, que é a carga elétrica, ok? E a unidade de medida é Coulomb. Cara, eu tenho que gravar essa equação? Fica quem quer por doideira. Ou você faz melhor. Se vale da constante. Eu gosto de trabalhar com a equação que tem constante, porque geralmente a constante me dá todas as grandezas físicas que eu preciso na equação. Aqui, ó, Newton, unidade de medida de força, metro quadrado, distância vezes distância. E Coulomb quadrado, carga vezes carga. Essa força define a intensidade, se vai ser força de atração ou força de repulsão, dependendo do sinal das cargas. Carga positiva, vem cá, neném, vai atrair carga negativa. Mas carga negativa, não quer carga negativa perto. Repulsão. E a mesma coisa vale para cargas positivas. Eu não gosto de ninguém que é positivo perto de mim, já que eu sou positivo. Mas se eu sou positivo e meu amigo é negativo, vem cá, amigão,
Vamos ficar juntos e vamos acabar tomando uma cerveja como Isaac Newton bebia naquele tempo, né? Então, força coulombiana, a minha lei de Coulomb, ok? E uma outra coisa muito legal é chamada campo elétrico. E o campo, galera, vou botar a equaçãozinha bem aqui no cantinho, tá? Campo elétrico é muito legal que ele é abordado da seguinte maneira. O campo, que também é uma grandeza vetorial, tá? Força é uma grandeza vetorial, é igual à força elétrica, lei de Coulomb, sobre a carga posicionada para teste. O campo elétrico, galera, obedece uma regra diferente dos sinais das cargas. Exemplo, aqui eu sei que carga positiva atrai carga negativa. Eu vou botar isso aqui, ó, tá? Preste atenção nisso. Positivo atrai negativo, atração. Porém, positivo, ó, repulsa carga negativa, positiva, e negativa repulsa carga negativa. A gente tem a repulsão. Isso, quando eu falo, eu estou relacionando a força. Força de atração com cargas de sinais opostos e força de repulsão com cargas de sinais iguais. Está ali a lei de Coulomb, ok? Mas e o campo, Marcos? O campo, galera, é interessante. Olha, o campo é dado por força sobre carga, unidade de medida de campo, Newton por Coulomb, ok? Mas olha para cá, força é aquela equação ali. O campo é dado por K0, que multiplica Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado, dividido tudo isso por Qzinho. Galera, Qzinho e Qzinho, vai conhecer o capiroto, amigo. Logo, ó, o campo é dado também por K0, que multiplica Qzão por D ao quadrado. Galera, Qzão é a carga geradora do campo. Então, sempre que a gente for analisar um campo, a gente tem que ter em mente algo diferente da força. Por favor, é importante. Cargas positivas, cargas negativas. As linhas de campo de uma carga positiva são de afastamento, estão saindo. As linhas de campo em uma carga negativa são de entrada, estão sendo atraídas. Então, o campo elétrico de uma carga positiva sempre é me afastando da carga geradora. Mas, Marcos, se eu colocar aqui uma carga negativa, aqui, menos Q, o que vai acontecer? A força elétrica é de atração, carga de sinais opostos. Mas o campo elétrico é de afastamento. Entenderam isso? E se eu colocar uma carga, então, positiva, mais Q? Então, a tua força é de afastamento e o teu campo é de atração. É de afastamento também, desculpe. É de afastamento. O campo obedece à carga geradora. E sempre que a carga geradora for positiva, o campo é de afastamento. Sempre que a carga geradora for negativa, o campo é de atração. Ok? Não esquece disso. E aí vem uma questãozinha muito legalzinha. Eu gosto muito dessa questão aí, uma questão da UERJ também, que tem muito a ver com o Enem, eletrostática ano passado bombou, né? Calorimetria bombou ano passado, então a gente tem que ter atenção. Eletricidade sempre está caindo a nível de Enem. E eu tenho o seguinte, olha a sacada, essa questão te dá a resposta. Admita que a distância entre os eletrodos de um campo elétrico, eu tenho dois eletrodos, dois polos gerando um campo elétrico, é de 20 centímetros. Pô, que legal! E eu tenho uma distância que é de 20 centímetros. Vamos jogar isso aqui, centímetro. E que a diferença de potencial efetivo, ou seja, a minha DDP, a minha voltagem, meu U, é de 6 volts. Nesse caso, a intensidade do campo elétrico em... Aqui, ó. Está aqui a tua equação. Nesse caso, campo elétrico vai ser dado por U sobre D. Ele te dá volt por metro. Você não precisa nem pensar muito. A única situação está aqui, ó. Você, meu aluno, esquecer de transformar a unidade de medida de centímetro para metro. E se você esquecer, você vai errar. Então, olha, resolvendo, volt 6 sobre 0,25
0,2. Logo, meu campo... Galerinha, quanto vai dar essa brincadeira aí? 30 é igual a 30 volts por metro. Ok, galera? Pessoal, espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês aí, que tenham gostado das brincadeiras. Desculpa alguma gracinha, alguma coisa que eu falei, mas minhas aulas são sempre assim mesmo, eu não consigo dar uma aula séria, até porque física, muita gente, né, torce o nariz quando a gente fala. Mas, pô, se a gente conseguir transformar a física numa alegria e colocar no nosso cotidiano, e principalmente botar vocês para pensarem de uma forma simples, ela se torna algo agradável, tá legal? Muito prazer, Camões, obrigado pela oportunidade, muito prazer estar aqui com vocês e desejo a vocês uma ótima prova aí, tá ok? Uma boa sorte a todos.